No aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfruta. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso. Que dispões em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras. Que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. Colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. A gente vai conversar hoje um pouco sobre essa questão de amar ao próximo, mas a questão hoje que a gente vai trazer é de amar a nós mesmos. E a gente vai fazer isso relacionando um pouco com a questão da saúde. Como é que essa situação de muitas vezes nós não nos amarmos provoca em nós situações de saúde. Parece que saúde é o tema, né, que está aí na crista da onda, tá? Só o pessoal falando de saúde muito. E aí eu coloquei alguns slides para a gente acompanhar, mas como o fundo dos slides é um fundo preto, não está saindo tão legal, mas a gente vai acompanhar lendo com vocês, tá bom? E aí, o tema então de hoje, só para a gente lembrar, é esse, amar como a si mesmo. Mas saúde, como é que a gente consegue saúde? Porque muitos de nós temos saúde, mas a gente não consegue manter. Saúde mental, emocional, saúde espiritual. Às vezes a gente dá um jeito de boicotar a nossa própria saúde. E é disso que nós vamos falar, tá bom? Então, assim, primeiro partindo para o primeiro mandamento da lei de Deus. Quando perguntaram para Jesus, mestre, qual é o primeiro mandamento? Aí ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E complementando esse ensinamento, eu lhes digo, amai ao próximo como a si mesmo. Então, às vezes a gente fica aí estudando muito nas nossas religiões cristãs. Todas as religiões cristãs seguem os ensinamentos do Cristo, ensinam, divulgam os ensinamentos de Jesus. Mas assim, fala-se muito em amar ao próximo. A lei de Moisés trazia para a gente a questão de amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, a segunda revelação, traz para a gente a necessidade de nós amarmos o próximo. Então, como é que eu faço o meu sentimento para ele se transformar em um sentimento negativo, sempre com relação ao outro? Muitos de nós, a gente até pega um atalho e começa a ter assim, um desenvolvimento espiritual no sentido de ligar muito para a questão da caridade, que fala muito, não é? Especialmente na doutrina espírita, é o grande slogan, né? Fora da caridade, não há salvação. E aí a gente vai, trabalha, né, nos trabalhos assistenciais da Casa Espírita, estudamos e nos desenvolvemos servindo a nossa família, servindo os nossos amigos, e sempre naquela intenção de estar cada vez mais ligado a amar o próximo. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar assim, olha, é necessário sim, óbvio, que amemos a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Que a gente aprenda a amar o nosso próximo. Agora, mas parece que muitos de nós, a gente esquece que Jesus ele colocou um parâmetro desse amor ao próximo. E qual é o parâmetro que ele colocou? Amar ao próximo como a si mesmo. Aí muitos vão perguntar assim, nossa, Nancy, mas o amor a si mesmo não é uma atitude de egoísmo? Egoísmo é um sentimento inato em todos nós, enquanto nós estamos nesse patamar ainda baixo de evolução. O egoísmo pressupõe que eu olhe para as outras pessoas e que eu sinta as outras pessoas sempre abaixo de mim.
não é? A ponto de que eu faça com que tudo que é melhor eu traga só para mim. Egoísmo é aquele ato onde eu não me importo de jeito nenhum com os sentimentos dos outros, com o que os outros possam ter de necessidades, e eu fico o tempo inteiro só fazendo com que as minhas necessidades sejam satisfeitas. E muitos de vocês vão falar, ué, mas não é isso amor próprio? Não é isso, de repente, se eu quero tudo só para mim, não é amor próprio? Não necessariamente. De jeito nenhum. Não é? E a gente vai ver nesse sentido como é que funciona. E aí eu já está aqui, não é? Nesse primeiro mandamento, eu já li para vocês que ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tá? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é uma situação que, quando a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, a gente vai sentindo Deus, vai trazendo Deus para dentro de nós, vamos conseguindo sintonizar o nosso coração com Deus, aí a gente começa, assim, a realmente sentir um enternecimento muito grande com relação ao nosso Pai Criador, até porque a gente consegue, quando a gente evolui um pouquinho, sintoniza um pouquinho com Deus, às vezes, não é? A gente consegue essa sintonia, o que acontece? A gente começa a ficar muito grato, porque a gente começa a sentir muita força e muito auxílio de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, um patamar um pouquinho de evolução a gente já consegue ter, não é? É o amor do filho que reconhece que tem um pai, da criatura que reconhece que tem um criador. Agora, o outro estágio é o estágio de amarmos os outros, não é? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um estágio seguinte, que a gente, no período de desenvolvimento do nosso ser, né, da nossa evolução espiritual, à medida que a gente consegue enxergar Deus, sentir Deus, né, enxergar no sentido de perceber a presença de Deus em nós, aí automaticamente a gente começa a olhar para o outro, e a gente começa a entender o outro como irmão nosso. A questão da fraternidade, da gente olhar o outro e pensar, puxa, mas se eu sinto assim, o outro também sente. E aí começa a desenvolver em nós o sentimento de fraternidade, de amizade, de companheirismo. E com isso a gente passa a ter um certo desenvolvimento no sentido de a gente ter amor por nós mesmos, não é? Agora sim, como é que a gente pode pensar que uma pessoa que se ama, uma pessoa que ama o outro e que consegue ver, né, dentro de si um pouco de amor por si mesmo, como é que a gente pode pensar numa pessoa assim adquirindo doenças? Ah, Nancy, mas a gente adquire doenças assim, por um acaso. De repente as doenças elas vão, né? Tem aí um Covid-19 aí solto, aí voando, né? E de repente a gente vai e a gente pega essas doenças. Não, não funciona assim. Até mesmo numa pandemia, como a gente está passando, até mesmo numa situação onde a gente tem aí um surto, vamos pensar um surto de sarampo, um surto de ebola, né? Aquela doença terrível que matava todo mundo, que pegava, um surto, o mosquitinho da dengue, né? Passando e deixando lá, não é? A chikungunya, não é? Ou a dengue para cada um de nós, até mesmo essas doenças. Ou mesmo uma gripe, uma coisa tão simples, uma influenza, uma gripe, um resfriado, que a gente pega, sempre a gente pega esses resfriados, sabe por quê? Porque nós estamos em sintonia com a doença. A nossa mente, ela está muito mais vibrando doença, vibrando medo, vibrando essa questão de ai, não é? Do que mesmo num equilíbrio maior, onde a gente fala assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Está tudo sob controle. Deus está no comando. Se haver de esse vírus chegar até mim, é porque está na hora. É difícil acreditar assim, não é, gente? É porque, de repente, eu vou precisar ser puxada a minha orelhinha, de repente eu vou ficar aí um tempo me sentindo meio mal, desconfortável, 14 dias, sem poder ter contato com ninguém, e vai ficar difícil, e fica mesmo quando a gente fica doente. Ou ficar mais grave, ficar mais doente e sair do corpo. O corpo me expulsa. O corpo faz com que não dê mais para o meu espírito ficar abrigado nele e eu tenho que sair. Morrer? A gente já conversou sobre isso, não é? Essas semanas todas que a gente está aqui desde março, passando para vocês alguns dos ensinamentos dessa doutrina linda, a gente tem falado muito dessa questão. Morrer? Não. Desencarnar. Sair da carne. Essa é a grande proposta. Quando de repente esse corpo não serve mais, a gente sai da carne. Mas não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar exatamente de por que de repente nós
chegamos a um ponto de atrairmos para nós determinadas questões de saúde. Muitas delas nem estavam na nossa programação. Muitas doenças que nós adquirimos nessa encarnação não são doenças kármicas, doenças que estavam aí no roteiro, no script da nossa existência, não. A gente adoece em função do quê, gente? Causas atuais das aflições. Capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, não são necessariamente questões de vidas passadas. São coisas, né, comportamentos e atitudes e forma de viver que a gente pega e se apaixona e desenvolve nessa vida, atraindo para nós experiências duras, dolorosas, desnecessárias. Sabe por quê? Porque a gente podia muito bem ter feito diferente, tá? Então, assim, só para começar, né? Qual é o seu pensamento e em seu coração, como ele é? Vamos parar para pensar. Tudo nasce do quê? Da vontade, que é o carro-chefe dessa nossa psique, mas do pensamento. A vontade gera um pensamento, tá? E como é que é isso, gente? Qual é o pensamento? É bom que a gente pare para pensar. Qual é a minha tônica? O que eu mais penso? Qual é o meu desejo central? O que mais me mobiliza a ter diversos pensamentos? Porque os pensamentos são roteiros, não é? São roteiros que a gente, assim, como se fosse assim, um script em cima do quê? De uma tônica, de uma pulsão, de um impulso, um desejo central. Qual que é a tônica do seu pensamento? Vamos parar para pensar, tá? E como que ele é? Que tipo de pensamento vai mais girando o dia inteiro em torno, né, de você e vai? Aqueles pensamentos repetitivos, realmente eles trazem a tônica do que você pensa, né, do que nós pensamos. Mas vamos lá, vamos imaginar, né, como o sistema imunológico tem que se defender, né, ante o ataque constante que se vê acometido. Então, assim, nós temos um sistema imunológico, não é? Para quem estuda o espiritualismo, não só o espiritismo, a gente sabe que esse sistema imunológico, ele está ligado intensamente ao chakra cardíaco, aqui, no centro do peito. Uma glândula chamada timo, e que vai lá e excreta essa questão do sistema imunológico, que são milhares e milhares de soldadinhos, né, que vão defender cada vez que algum elemento externo vem e nos ataca. Um vírus, uma bactéria, um fungo, não é? De repente, uma infecção, alguma coisa assim passa, né, e chega e começa a nos acometer. E aí o nosso sistema imunológico vai e ele começa a se defender, né? E aí, como é que é isso? Vamos lá, olha, se lhe parece que as bactérias assassinas, as enfermidades gerais e as gripes malignas são perniciosas, você se surpreenderá quando souber que as pesquisas médicas científicas concluíram que o inimigo mais temido pelo organismo não são os micróbios, os vírus, as bactérias, tá? O que mais mata não são os micróbios, o que mais mata a humanidade inteira são os nossos pensamentos e as nossas palavras a cada dia. Nossa, a gente está tudo, às vezes, né, muita gente está confinada dentro de casa, está todo mundo dentro de casa com máscara, e é álcool gel, e é tanta defesa. Mas vamos parar para pensar. O que adianta a gente ficar se defendendo com tanta higiene? E precisa mesmo, a gente precisa se defender, porque esse vírus não é brincadeira. Mas a gente precisa defender aqui, acima de tudo, não é? Porque as nossas palavras e os nossos pensamentos todos os dias estão gerando o quê, gente? Saúde ou doença? Paz ou inferno dentro de nós? E aí depois se expressa. Ou faz com que a gente se predisponha a atrair, né? A gente é um fulcro. Nós somos um fulcro de energia atraindo outras energias afins, semelhantes, afinadas, alinhadas com o eixo do nosso pensamento. Isso é uma coisa muito importante para que a gente aprenda a se defender, tá? De tanta coisa que às vezes a gente não tem necessidade de passar, especialmente doenças, não é? Quer mais, gente? Olha, há um nutriente de efeitos terapêuticos muito eficaz, que as vitaminas, os minerais, mais eficaz, né? Do que as enzimas, os remédios naturais e as ervas medicinais. Esse elemento chama-se o amor. O amor, ele tem um efeito fantástico para sarar qualquer doença e para imunizar qualquer criatura,
Tá? As mamães sabem muito disso, quando de repente a criança se machuca, e ali a criança pequenininha está aprendendo a andar, o seu filhinho de 4, 5 aninhos cai, e você vai lá, papai e mamãe vai lá e pega, assopra. Vai sarar. Nossa, isso tem um efeito, gente, fantástico. Ué, o que essa mãe colocou ali, que essa criança estava se esgoelando, chorando, e às vezes tem que ser levada ao médico, porque fez um ferimento mais grave, não é? Mas que aquele aconchego da mamãe, do pai ali, da vovó, seja lá de quem for, que tem aquele amor que vai, aconchega, assopra, e aconchega e melhora. Na hora, melhora mesmo. Não é o efeito psicológico simplesmente, é o efeito do amor. O amor é um sentimento que ele se materializa. Ele se materializa numa energia muito pura, muito eficaz e que melhora muito todos nós, tá? Mas ao mesmo tempo, até vou sair daqui para vocês olharem essa imagem que vai dar para ver mais ou menos. Ao mesmo tempo que o amor tem esse efeito fulminante para erguer, para melhorar, para sarar, a raiva, ela tem um efeito devastador. Tá? Então, todas as vezes que a gente está lá no volante, né, com esse belo rapaz, está ali no volante, né, e que de repente você olha assim, e que você fica com muita raiva, que você fala aqueles nomes belos que muita gente tem hábito de falar, né, aquelas coisas lindas, e assim que você expressa, que você joga para fora aquela raiva, nossa. Será que atingiu o outro motorista que te fechou? Será que atingiu aquela pessoa do caixa do banco, do guichê, da repartição pública, que você jogou aquela raiva, né? Que você teve aquela explosão? Será que atingiu aquela outra pessoa? Às vezes não. Vou te dar uma má notícia. Às vezes não. Às vezes aquela criatura está realmente ali cumprindo o seu dever, o motorista de táxi que te fechou nem te viu, né? O motoqueiro estava tão desesperado para ganhar o dinheirinho dele, para entregar logo o motoboy lá, a encomenda dele, e nem te viu. E você foi lá no seu grande desequilíbrio, xingou, jogou o carro, ficou, e estragou o seu dia. Você estragou o seu dia. Aquela raiva, acima de tudo, ela tem um efeito devastador. Ela te dá, né, uma sensação ela acelera sim os seus batimentos cardíacos, porque jogou uma adrenalina absurda na sua corrente sanguínea, e você começa ali. E dali para lá, né, é a dor de cabeça, é a dor de estômago, né, e foi a empadinha da azeitona, você vê? Né? Foi de repente aquela comidinha, não foi a sua raiva que fez aquele efeito devastador no seu organismo. E aí, gente, de repente, a criatura às vezes guarda aquela raiva, não é? Não é nem só uma raiva que é uma coisa rápida. Não, ficou com raiva do patrão, lá do chefe, do seu colega de trabalho que você acha que é folgado, que de repente você faz muito mais, porque de repente você esperava que aquela pessoa, seja lá quem for, parente, amigo, colega de trabalho, deveria ter um comportamento que você acha que deveria ser e que não foi isso que rolou. Aí você joga aquela raiva em você mesmo, joga aquela raiva naquela criatura e guarda aqui. Pronto, guarda. Aí sim. Não é? Aí vai ficar pior ainda. A gente até colocou uma brincadeirinha ali, não é? Daquele personagem de um filme infantil dizendo: não guardo nem dinheiro, vou guardar rancor. Para quê? E é verdade. Essa seria uma grande sabedoria. Às vezes a gente guarda um rancor, uma raiva que vai remoendo na nossa mente, no nosso coração, e aquilo vai fazendo um efeito devastador dentro de nós. E olha só, o cérebro trabalha constantemente todos os dias do ano e toda hora. Não fecha nos feriados, né? Não tira férias, o cérebro está o tempo inteiro trabalhando. A princípio, é o computador que dirige o organismo, o cérebro é o computador, não é? Que dirige o organismo e regula praticamente cada uma das funções do metabolismo e seu equilíbrio químico. Então, o nosso cérebro tem uma conexão molécula a molécula com o nosso cérebro do corpo espiritual. É ele que expressa a mente, não é? A nossa vontade, os nossos desejos, as nossas criações, a nossa memória, não é? A nossa atenção nas coisas, o foco. Então, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de ficar o tempo inteiro produzindo, não é? Desde o sistema nervoso até
né, qualquer atividade nossa, atividade sexual, a fome, né, todas as nossas funções, o cérebro está comandando, né, passando por 1000 atividades, né, a ideia, quer dizer, o cérebro é que comanda tudo isso, criando, automatizando, regulando, equilibrando, né, e mantendo todo o organismo a cada momento, quer dizer, o nosso cérebro é o grande comandante. Vamos pensar, uma pessoa num acidente, tem lá um acidente e tem uma sequela que a gente chama de TCE, traumatismo crânioencefálico, não é? Eu que trabalho com pessoas com deficiência, algumas pessoas, né, alguns jovens, algumas crianças se tornam deficientes como? Um tombo. Leva um tombo, bate a cabeça, ou um acidente de bicicleta, um atropelamento, faz com que a pessoa aconteça o quê? Tem um traumatismo crânioencefálico. Pode perder massa encefálica, quer dizer, massa cerebral. Perdeu, dependendo da localização que houve a perda, a pessoa vai ficar lesada. Vai ficar lesada permanentemente, tá? Ou mesmo uma lesão, um traumatismo, ou mesmo um AVC, um acidente vascular cerebral, que chamava antigamente de derrame cerebral, dependendo se for um derrame, né, um AVC hemorrágico, que teve uma ruptura de uma veia ali, né, de uma artériazinha, e aí o que acontece? Aquilo derrama um pouquinho de sangue, um pouquinho, gente, gotículas de sangue no cérebro. Ali já teve uma lesão. Então, me parece que realmente é o grande carro-chefe. O cérebro é o grande carro-chefe mantendo todo o nosso organismo. Agora sim, é bom que a gente pense, e quem comanda o cérebro? Somos nós. É o espírito imortal que deve evangelizar os próprios pensamentos, né? Palavras e ações com a luz do Cristo. Então, assim, quando a gente pensa no nosso cérebro comandando, e aí a gente sabe que nós recebemos um comando físico por meio do cérebro. Mas quem comanda o cérebro? A mente, a criatura, o ser, tá? Não a mente. Nós somos mais do que a mente. Quem pratica meditação sabe muito bem que muitas vezes você para a mente. Você para os pensamentos. Dependendo do grau de meditação, você para a mente, para o efeito do ego e para os pensamentos. E aí você se sente. É uma delícia, né? Você entra num outro patamar, num outro estágio, né, de percepção da realidade. Mas voltando. Quanto maior seu esforço de melhoria, mais saúde, equilíbrio e felicidade nos seus dias nesse mundo. É bom que a gente pare para pensar, tá? Porque muitas vezes a gente fica achando que tudo é matéria. Ah, tá, então de repente a criatura está aí com uma doença grave, e ela se desequilibra. Lógico, não existe uma pessoa que consiga, num primeiro momento, não é? Quando começa a se sentir mal fisicamente, num primeiro momento, todos nós baixamos o humor, entramos num processo mais de angústia, de depressão. Mas a depender de como é o nosso treino mental, para que a gente consiga comandar, não o cérebro comandando simplesmente, mas o eu comandando essa caixa cerebral e comandando tudo. O que vai acontecer? Vai ser danar o coração, dependendo da fé. Quantas pessoas, eu que trabalho com gente, já vi pessoas em finalzinho de encarnação. Teve uma médica que eu acompanhei, eu fazia até o atendimento domiciliar. Até fico emocionada quando eu lembro dela. Uns olhinhos azuis, 48 anos e para desencarnar de câncer. E a coisa mais linda do mundo, porque ela estava absolutamente serena. Não é? Ela tinha dores a noite inteira, eu chegava lá e falava para ela, e aí, como é que você passou essa noite? Ela falava assim, não dormi nada. Eu fiquei a noite inteira sentada, porque o câncer dela já tinha metástase no pulmão, nos pulmões, tinha metástase no cérebro já, mas ela estava consciente, ela desencarnou, chamou a família, se despediu dos 4 netinhos, dos 3 filhos, do marido, dos irmãos, das cunhadas, não é? Fez assim uma reunião familiar no sábado, no domingo à tarde ela apagou, fechou os olhinhos, foi levada para o hospital, segunda-feira de manhã ela desencarnou. Absolutamente serena. Então, quer dizer, mesmo diante de uma doença como um câncer, se a mente é vigorosa, se nós temos fé, a gente consegue comandar o processo psíquico e físico que o nosso corpo está atravessando, não é? A ciência já descobriu que, quando se está pensando, o cérebro produz substâncias que abrem e que poderia chamar de janela para a atuação dos sentimentos. Quando o pensamento é concluído, a janela se fecha. Então, assim, uma metáfora, vamos pensar assim. De repente, o cérebro ele produz
substâncias. Quando você pensa determinada coisa, automaticamente você gera um sentimento. Vamos pensar, né? Vamos fazer uma experiência aqui. Pense numa pessoa que você ama muito. Se você sente mesmo, você fecha os olhinhos e se concentra e pensa nessa pessoa, automaticamente o seu ser é inundado de um sentimento de carinho. Ao mesmo tempo, pensa em uma pessoa que te fez uma coisa que você ficou muito magoado. Dependendo de como ainda tiver essa mágoa guardada no seu coração, você vai ser inundado por um sentimento de tristeza, de mágoa, de rancor, às vezes até de raiva. Então, o nosso cérebro, ele consegue materializar os nossos pensamentos, ele corporifica os nossos pensamentos e manda comando para onde? Para os nossos sentimentos. Isso é importante a gente ter clareza disso, né? Por exemplo, quando você vê, né, já falei, uma pessoa amada, com essa sensação incrível que você recebe dentro de você, e aí o corpo começa até a reagir, até com substâncias químicas, não é? Quando se uma pessoa, por exemplo, ela está lá diante do seu parceiro sexual, e ela se sente atraída por aquele parceiro sexual, automaticamente a química, né, todos os hormônios começam a entrar em atividade, começa a ter uma reação física àquele sentimento, àquela sensação, àquele pensamento, né? Essas substâncias segregadas pelo cérebro se chamam neuropeptídeos. A biologia levou anos pesquisando esse campo e ainda continua pesquisando, não é? A neurociência é uma ciência muito nova e ela está aí pesquisando bastante a respeito dessas reações químicas que nós temos comandadas por pensamentos, né? O que sabemos até agora é que quando se tem um pensamento, o cérebro produz essas substâncias, quer dizer, esses neuropeptídeos, né? E o que ela sente, né, o que a pessoa sente, é produzida pela assimilação desses neuropeptídeos. Eles são neurotransmissores. Eles transmitem célula a célula, neurônio a neurônio, toda aquele arsenal de comando e de resposta física do nosso corpo, né? E é aqui que a coisa se torna inquietante. Vamos dar uma pensada, né? A ciência médica fez essa descoberta, que a gente pode até falar que é uma descoberta transcendental, nessa última década, agora na década de 2000. Vamos pensar nas duas últimas décadas, né? Que a neurociência começa a aparecer. E nós já sabemos, né, que essas células do sistema imunológico, como todas as demais, têm compartimentos de descarga em sua membrana para assimilar diversas substâncias. Vamos parar para pensar, vamos explicar melhor. De repente, o nosso sistema imunológico ele é composto de uma série de membranas, de neurônios, não é? Também, de células. Essas células têm umas membranas. Vamos imaginar uma gema de ovo. Tá? Uma gema de ovo é o núcleo de uma célula. Essa gema de ovo tem uma membrana antes da gente quebrar, não é? Assim também são as células do nosso sistema imunológico. Agora, pasmem, de repente, quando a gente tem reações negativas, essas reações geram invasões nessa membrana e passam ali dentro. Não é? E ali começa a ter um problema. Por exemplo, aqui tem uma piadinha que não vai dar para vocês verem, né? Dois velhinhos conversando. Um fala para o outro: seu velho rabugento, você quebrou o meu brinquedo favorito. Aí o outro velhinho responde assim: mas isso já faz muito tempo. A gente já tinha 8 anos. Eu até já te pedi desculpas. Não é? Tá lá. Um velhinho com raiva do outro. De uma coisa que aconteceu há 70 anos atrás. Pasmem, gente. Parece piada, mas tem gente assim. Ah, eu lembro sim. Vocês pensam que eu não lembro? Mas assim, eu lembro exatamente. Eu estava recém-casada. Eu cheguei na casa da minha sogra. Eu estava com o vestido vermelho, de bolinhas brancas. O meu marido tinha me dado uma tiara vermelhinha que combinava com o vestido. Eu tinha comprado um sapato preto. Eu estava muito legal. Estava magra, não tinha ainda engravidado nem da minha primeira criança. Cheguei lá, eu lembro como hoje. Entrei na casa da minha sogra, ela estava com um bolo de coco no forno. Quando eu lembro, eu sinto o cheiro do bolo de coco. E aí eu olhei para ela, ela me olhou assim com aquela cara dela, ela tinha um ciúme absurdo daquele filho dela, né? E ela me olhou, me viu toda arrumadinha, e ela olhou para mim e falou assim: aonde você vai? Você veio sozinha? Meu filho está trabalhando. Ah, Nancy, daquele dia em diante, o meu problema começou. E quanto tempo faz isso? Às vezes eu pergunto. Ah, faz um tempo.
quantos anos que você está casada? Eu estou casada há 33. E você lembra com todos os detalhes. É assim que funciona, tá? Muitas vezes, quando nós somos pessoas que guardamos essas mágoas, esse rancor todo, não é? A gente fica desse jeito, contaminados nós ficamos. E o nosso sistema imunológico vai pegando e vai passando membrana dentro, e a gente vai deixando as coisas ficarem desse jeito, né? Então, quem perdoa uma ofensa, gente, mostra, né, que tem amor mais do que fica lembrando quando o assunto estraga, né? Estraga e destrói a gente, destrói a amizade, destrói os relacionamentos e o nosso sistema imunológico. Hoje em dia parece que esse está sendo o grande, né? Sabe assim, apaixonado, né? O nosso grande amor, né? Eu preciso melhorar meu sistema imunológico, eu vou tomar água com limão, né? E vou tomar isso, aquilo. Não vou nem falar para vocês todas as coisas que as pessoas falam, né? De tanto arsenal de coisas. Não toma própolis, não toma isso, toma aquilo, do sistema imunológico. E eu falo, toma um pouco de perdão, não é? Um pouquinho de compreensão, tolerância, ó, faz um bem danado, sabe? Toma um pouquinho de, sabe assim, de compaixão, vai fazer um bem, não é? O que se descobriu, né, na neurociência foi que na membrana de cada um dos linfócitos, que são chamados as célulazinhas do sistema imunológico, não é? Que defendem o corpo contra as bactérias, contra os vírus, os fungos, os parasitas, né? O câncer, né? Esses linfócitos, quer dizer, a membrana de cada um deles, ela é muito sensível. Existe um ponto concreto de carga que recebe os neuropeptídeos, tá? Aquelas membranazinhas, elas têm uma afinidade com os neuropeptídeos. Quer dizer, a gente gera um pensamento, a gente gera um sentimento. Se esse pensamento, esse sentimento é de amor, de afeto, de fortaleza, de fé, de coragem, fica uma delícia. E o nosso sistema imunológico up. Mas se é de medo, de rancor, de mágoa, de tristeza, de angústia, de depressão, de insatisfação, de raiva, sistema imunológico. Não vai muito longe, vocês devem já ter passado pela experiência, eu já passei, não é? De repente você passa por uma situação na sua vida, naquele momento que você não estava esperando, aquilo te estressa, te deixa muito chateada, muito chateada. O que acontece no dia seguinte? Gripe. As mulheres, probleminha ginecológico. Os homens, dor de cabeça ou dor de estômago terrível. Quem tem lá um tal de uma alergiazinha, o corpo começa a pipocar. Por que será que fica isso? O que será? A membrana, as membranas dos seus linfócitos recolheram os neuropeptídeos que não estavam tão amigos, gerados pelos pensamentos, os sentimentos e tudo aquilo, aquelas emoções negativas que foram, pipocando dentro de você. Então, olha, resumindo, gente, tenha cuidado com o que você pensa. O que importa ao sistema imunológico é aquilo que pensamos. Por isso a importância dos pensamentos. É muito importante que a gente preste atenção nisso. Vamos ver o que a gente está pensando, para que a gente melhore. O cérebro só cria a doença que conhece, e nosso temor em ter uma doença é o precursor da sua criação. Quando eu tenho, eu estou morrendo de medo dessa Covid-19. Meu Deus do céu! Não precisa ter medo. Ou a gente acredita que Deus está no comando, ou a gente está brincando de ter fé. Não é? A gente está brincando de ser cristão. Isso não significa que a gente não deva tomar as medidas necessárias, o protocolo todo precisa ser cumprido. Mas, assim como eu também não posso viver morrendo de medo dos bandidos, eu também não posso deixar meu carro aberto, deixar minha casa, meu carro sem seguro, nada disso. Mas é bom que a gente pense, somos responsáveis pelos nossos sentimentos mais interiores. Absolutamente responsáveis. Mas é que aquela pessoa me tirou do sério. Não, ela não te tirou do sério. Você saiu do sério porque você não compreendeu aquela criatura. Ou até não saiu de perto. Ou até pegou para você a irritação que era dela. Isso não me pertence. Você está nesse nível de desequilíbrio. Tchau, um abraço. Não vou ficar do seu lado. Mas agora, levar para casa o desequilíbrio do outro é uma opção. Tá? As palavras nos afetam mais do que as armas. Uma ofensa pode nos matar, porque tudo isso deprime nosso sistema imunológico.
Já temos visto que o sistema imunológico fica algum tempo escutando nossos monólogos internos, raivas, mágoas, as ofensas que ouvimos, o amor que não nos negamos. Quer dizer, eu não me amo, eu não gosto de mim, não vou com a minha cara, não, porque eu estou muito gorda. As mulheres, então, nós somos assim. Ai, não, mas eu queria ser mais magra. Ou eu queria ser um pouquinho mais cheinha, eu não estou tão legal, não é? Nossa, meu cabelo, então, é um horror. Ai, mas eu tenho tanta raiva, eu queria ser assim. A outra que é mais bonita, aquela que está lá no Facebook, lá naquela... Ai, gente, que tolice, não é? Vamos pensar nisso. O amor que nós negamos, enquanto nenhuma célula ou órgão do organismo monitore e responda com uma ação concreta a essas pragas danosas que são os nossos pensamentos negativos, né, que vão se acumulando no órgão que estiver mais fraco. Zona de choque. Os homeopatas falam, né, que cada um de nós temos uma zona de choque. O que é isso? Um determinado ponto do nosso organismo que é mais vulnerável a esses pensamentos, a esses sentimentos, essas coisas todas que a gente gera dentro de nós e que vai fazendo um estrago na nossa saúde, né? A resposta do sistema imunológico está condicionada ao pensamento. Então, assim, logo que surgiu essa história do Covid, eu com 63 anos, eu antenei e pensei assim, será que é dessa vez? E aí eu antenei, pensei, parei para pensar, e aí no seguinte momento eu falei assim, ué, o que você está fazendo? O que você está fazendo para melhorar, para te ajudar, né? Ajude você mesma. Aí eu tomei uma decisão, eu falei, quer saber? Uma coisa que pode funcionar. Até agora está funcionando, tá, gente? Vai lá no chuveiro, vai tomar banho, agradeça muito a Deus durante o banho, você já tinha esse hábito, não é? Mas aí a hora que você está tomando banho, abre um pouco o seu sistema imunológico, que ele, né, fica mais ou menos situado nessa região do peito, deixa aquela água cair e vai cantando. Cantando luz, cantando amor, cantando gratidão, vai cantando. Se possível, até verbalmente. E se possível, até cantando de verdade. Cantar no chuveiro é um hábito tão lindo que tinha antigamente, mas parece que as pessoas hoje não estão mais brincando disso, que é tão saudável, não é? E parece que está funcionando. Então, assim, cada um de nós vai encontrar um mecanismo, vai cantar antes de dormir, pensa no bem, abre a janela de manhã e mentaliza a luz, mentaliza o bem, mentaliza que aquela luz está vindo em você. Semana passada estava tão lindo, os dias estavam lindos, não é? Essa semana está mais fria, de sexta-feira passada para cá. Mas aí até quinta estava tão lindo, eu abri a janela de manhã, teve um dia que eu abri a janela, fiquei muito emocionada. Porque eu abri a janela, olhei para o céu e falei, nossa, mestre, você deve estar tão interessado aqui no nosso planeta, com tudo isso que está acontecendo. Aí me veio uma imagem, que eu fiquei muito emocionada, me veio uma imagem seguinte, falei, nossa, mestre, já pensou quando esse planeta for tão bom, tão maravilhoso, que o senhor vai poder abrir uma janela aí de onde o senhor está e olhar para essa humanidade, fazer um aceninho e falar, oi pessoal, vocês estão bem? E aí todas as criaturas na Terra puderem te ver, como quando aparece o sol, quando aparece a lua, que muitas criaturas ao mesmo tempo podem ver. Então, quer dizer, eu fiquei pensando naquilo, aquilo me envolveu, aquele pensamento, aquele sentimento me envolveu tanto, que aí eu fiquei tão emocionada, agradeci. Então, assim, de repente, o nosso sistema imunológico, ele reage aos nossos pensamentos, não é? Então, amar ao próximo, como a si mesmo, é uma medida profilática, é uma vacina. Tudo que fazemos ou deixamos que nos façam tem consequências físicas, portanto, ame a si mesmo e viva positivamente. É muito bom que a gente pare para pensar o quanto é bom nós estarmos vivos, hoje, aqui, agora. Sair dessa mania de ficar pensando no passado, não é? Então, assim, hoje eu atendi de manhã um jovem, eu falei para ele, nossa, você fica 1 hora de sessão terapêutica, eu marco o tempo, 47, 48 minutos, você fala do passado. E o futuro? Aí ele parou, ficou me olhando. Você é jovem, e o futuro? Mas não que você deva ficar fixando só no futuro. Mas pensa, e hoje? E aqui? E agora? O que você está construindo para ser projetado lá na frente de uma forma melhor? Tá? Então, isso é o que a gente precisa pensar. É uma delícia quando a gente se ama, é uma delícia quando a gente tem realmente esse propósito de estar melhor e melhorando cada dia que passa a nossa condição de saúde, física, mental, social, espiritual. Física, cuidando desse corpo com todas as medidas aí que os órgãos da saúde estão falando com a gente. Mental, deixando com que a nossa mente acalme, presentifique,
saia dessa ansiedade, saia dessa depressão, saia dessa sensação de medo, mas fica em si, fica parado, fica, né? Mindfulness, né, quer dizer, em meditação, mindfulness quer dizer tornar-se aqui consciente do que está acontecendo, atenção plena, aqui, agora. Isso é cura da mente. Emocionalmente, escolhendo os melhores sentimentos, as melhores emoções. E socialmente, escolhendo as melhores pessoas que se relacionam com você. Tá? Porque também nós somos a soma daquelas pessoas que vivem conosco. Então a gente escolhe as melhores, quando a gente escolhe as melhores, não as melhores por serem melhores socialmente, culturalmente, nada disso, mas aquelas que têm sentimentos melhores. A gente se mistura e se mescla muito com as pessoas com quem a gente convive bastante, tá bom? Muita paz, muito obrigada a você.